O direito previdenciário, eu costumo dizer que de todos os ramos do direito, é o que mais sofre atualizações, mais sofre mudanças. Então, para que o advogado pudesse interpretar, sobretudo o advogado, interpretar esse cipoal de normas infralegais, legais e constitucionais, ele precisa de uma orientação segura, confiável e com credibilidade. O que eu vejo é que mais que uma empresa, o que nós temos dentro do IEPREV é uma grande fábrica de sonhos. Nós transformamos os sonhos em realidade. Nós começamos transformando o sonho do nosso presidente, que era democratizar o ensino do direito previdenciário, e quando vimos, estávamos tornando os sonhos de muitas pessoas realidade. E eu acho que o Dr. Roberto ele tem essa função aqui dentro. Ele nunca quis fazer com que o IEPREV tivesse essa função de mercantilista, de simplesmente ganhar. Ele sempre teve essa função de agregar a vida do advogado, porque ele sabe que aquele advogado previdenciarista, ele está lidando com muitas vidas. E aquelas vidas, aqueles advogados vão fazer a diferença na vida de seus clientes. Então, o IEPREV ele tem essa função de aproximar e de atualizar todos os advogados. Nós precisamos da união dos advogados, da troca de informações para que essas teses sejam sustentadas junto aos tribunais, sobretudo os tribunais superiores, a fim de que nós possamos construir um direito social que efetivamente atenda os interesses dos hipossuficientes. A ideia é sempre de democratização do ensino, tornar ele possível a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo com um grau de qualidade que eu possa atender tanto o advogado iniciante, aquele advogado que já tem uma grande carteira de clientes, também atender o promotor, o procurador, o juiz. Então, hoje o IEPREV ele tem um grau de cientificismo nos seus atos que nós temos essa possibilidade de democratizar o conhecimento independente para quem ele seja dirigido. Então, certa vez eu estava no aeroporto, foi muito emocionante para mim, porque uma aluna pegou e chegou, me abraçou, e ela falou: professora, eu quero te agradecer. Ela falou, porque a minha família é muito humilde. Ela falou, eu vou ficar me emocionada. Ela falou, a minha família é muito humilde. Ela falou, e no lugar onde eu moro, ela falou, não tem pós-graduação e a gente também não tem acesso. E ela falou, e o que eu faço? Ela falou, toda segunda-feira eu coloco meu marido e meu filho para assistir, porque eles me ajudam no escritório. Então, a nossa pós-graduação é o bate-papo. Eu acho que o advogado previdenciário, ele tem uma função social indiscutível, porque ele tem acesso ao conhecimento que poucos brasileiros têm. Então, a função social do advogado previdenciarista, ele é muito relevante nesse sentido. Nós temos que sair dos nossos escritórios e passar a promover a educação previdenciária, já que, infelizmente, os poderes públicos não o fazem. Na minha vida profissional, eu tenho uma atuação na educação previdenciária às pessoas menos favorecidas, aquelas que, de fato, necessitam de uma orientação. E quando percebemos que temos o poder de transformar aquelas vidas, temos a certeza de que tudo vale a pena. E isso fica claro porque nós não temos um lado. E um instituto científico ele não pode ter. Embora, claro que a gente se preocupa com o segurado, claro que a gente se preocupa com os advogados, mas nós não podemos deixar de nos preocupar com a justiça das ações. E, em razão disso, nós estabelecemos sempre um excelente contato com o poder, seja com o governo, seja com o Congresso Nacional, seja com o Poder Judiciário. É muito importante que a gente consiga, mesmo que discordando dos posicionamentos de alguns entes, ter um bom relacionamento com eles. É claro que o IEPREV tem uma preocupação com o segurado. O segurado é nosso destinatário final. Mesmo que não seja diretamente para ele que a gente vende o nosso produto, é o segurado quem recebe a proteção social. Então, a nossa preocupação é que essas pessoas recebam o melhor benefício a que eles têm direito. Só que é importantíssimo que isso aconteça de uma forma justa.
E eu só posso ter uma forma justa se eu puder aliar os interesses de todos os atores, ou seja, entregando para o segurado aquilo que é justo, aquilo que é de direito. Nós temos aí milhões de brasileiros, mais de 33 milhões de brasileiros que recebem benefícios da Previdência Social. E às vezes o que nos incomoda é que o governo ele analisa apenas números e nós sempre trabalhamos com pessoas. E além dessa preocupação que nós temos e dessa participação que o IEPREV tem no âmbito político, também no âmbito acadêmico, nós temos uma inegável participação no âmbito social. A partir do momento em que você qualifica o profissional e esse profissional ele age melhor, ele trabalha melhor e ele atinge melhor o objetivo, que é conceder benefícios aos segurados, nós estamos também trabalhando para a sociedade. Porque nós estamos cada vez mais aprimorando aquele profissional que vai atender o destinatário final. Nós temos que entender o direito previdenciário como um poderoso instrumento de distribuição de renda, de pacificação social. Então essa filosofia inspira o IEPREV e é a razão pela qual, além dos produtos e serviços que nós disponibilizamos aos nossos associados, o IEPREV tem uma preocupação muito grande de demonstrar aos agentes políticos, sobretudo aos parlamentares, que direito previdenciário é um direito social fundamental que lida com a dignidade da pessoa humana, que não pode ser modificado sem regras de transição razoáveis, sem modificações que sejam debatidas com a sociedade. Hoje a importância do Roberto para o direito previdenciário, ela é sem fronteiras, eu diria. Se antes ele era conhecido em Minas, em razão do IEPREV ser mineiro, hoje o IEPREV e o Dr. Roberto são conhecidos no Brasil todo. Para começar, no momento das audiências públicas, o Dr. Roberto deu mais de 300 palestras, contabilizadas aí em prol da defesa do direito do cidadão na reforma da Previdência. E a gente pode dizer hoje, inclusive, que em questão de genialidade, nós não temos ninguém que se equipare ao Dr. Roberto Carvalho Santos. Eu ouso dizer que não tenha hoje no Brasil ninguém com as mesmas aptidões ou com a mesma capacidade técnica de saber de regime geral, regime próprio e previdência complementar, como hoje o nosso presidente conhece. Entender todos os lados sem julgar. Entender todos os lados buscando o melhor aproveitamento do direito, mas sem querer impor vontades.